Olá, eu sou a Andy Amaral e agora eu vou falar para vocês um pouquinho para onde vão esses dados e os resíduos depois de uma ação de limpeza de praia. Você sabe me dizer? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gente, esse é o formulário online. Então, a gente foi lá, a gente preencheu o formulário no campo. Quando a gente chegar em casa, a gente vai estar super cansada de uma ação, né, que é bem cansativa. A gente não precisa preencher no mesmo dia, mas logo em seguida, né, a gente vai lá preencher esse formulário aqui online. Então a gente tem o a informação, né, a gente vai passar o link para vocês, da onde vocês encontram esse formulário para vocês estarem preenchendo o resumo da limpeza de vocês. Agora, se você fez atividade com a gente, não se preocupe, nós vamos estar realizando o preenchimento desse formulário. Depois a gente vai ver os dados aonde eles vão ficar. Então, quem for líder de ação com a gente não precisa se preocupar com essa etapa, mas é muito importante que saiba que isso vai estar acontecendo, tá? Então, aqui vai precisar passar todas as informações que a gente preencheu no formulário impresso durante a atividade. Aqui, eu estou mostrando para vocês, é o painel dos mutirões de limpeza, e aonde a gente consegue verificar as informações relacionadas aos resíduos já encontrados e a data das ações. Então, esse é o painel para onde as nossas informações estão indo. É possível baixar esses resultados, ver a quantidade total de peso, de quantidade de resíduos, por tipos, né? E por subtipos. E os resíduos? Gente, caso haja disponibilidade, né, possibilidade, é muito importante enviar esses materiais para serem reciclados. O responsável, né, por essa etapa, ele tem que recolher esse material, né, e enviar para o local indicado, que você pode ter procurado, ou deve, né, ter procurado antes de realizar a sua ação. Com relação aos outros tipos de resíduo, né, que não podem ser reciclados, é interessante que a gente solicite o apoio da prefeitura para o recolhimento deles. Então, quem faria isso seria o serviço de limpeza urbana. É importante que essa etapa seja organizada, então, previamente, né, para que os responsáveis possam estar recebendo e destinando esses materiais corretamente. Agora, gente, eu vou trazer um pouquinho para vocês. E se os resíduos tivessem ficado no ambiente? Qual seria o destino deles? Vocês já pararam para pensar nisso? Por exemplo, o plástico. O plástico, o tempo de decomposição dele na natureza é de mais de 100 anos. Na verdade, não existe uma estimativa correta para o tempo que o plástico fica no ambiente, né? Então, ele é o resíduo mais encontrado, também é um dos que mais provoca acidentes em animais marinhos, e são os materiais mais consumidos e descartados de forma rápida pela sociedade. E antes de se decompor, ele desfragmenta em partículas cada vez menores, gerando um problema tão grave, porque ele entra na cadeia alimentar e acaba parando, né, dentro da gente. Como a gente já sabe, já foi identificado aí fragmentos de plástico, de microplástico dentro dos organismos humanos. O vidro, quanto tempo ele ficaria ali no ambiente? O que seria dele? Bom, o vidro tem tempo indeterminado de decomposição. Um vidro, ele demoraria 4.000 anos para se desintegrar, e aí não seria uma biodegradação, ele seria erodido, né, ou seria erodido por agentes químicos ou físicos. O vidro não biodegrada jamais. O metal, também, gente, quanto tempo ele ficaria nesse ambiente? Por anos, infinito. Uma lata de aço se desintegra em uns 10 anos, converte-se em óxido de ferro. Já uma lata de alumínio, ele pode demorar de centenas a milhares de anos. Os metais, em princípio, não são biodegradáveis. O papel, ele demora de meses a anos para se decompor. Num lugar úmido, o papel leva 3 meses. Num lugar seco,
ele demora muito mais. E existe uma grande variedade de papéis, né, espessuras, que fazem com que o tempo de decomposição deles no ambiente também seja variável. A gente tem muito papel emplastificado, e esses eles demoram muito tempo e o plástico dele também não vai se degradar como, o papel, né. Os produtos têxteis também são de meses a infinito. As fibras naturais, ela tem decomposição mais rápida, já outras fibras, como o poliéster e a viscose, eles demoram anos, e o elastano, ele nunca se decompõe. Então, tudo depende do material que esse produto têxtil é produzido. A borracha, tempo indeterminado, vai ficar ali na natureza para sempre. Os pneus, eles são compostos por mais de 30 tipos diferentes de borracha e outros elementos. Aí tem elemento têxtil, tem cintas de aço e tem outros componentes. E libera substâncias tóxicas no ambiente, então é um lixo que vai contaminar o ambiente também. Madeiras processadas, são essas que passaram por tingimento, por verniz, né, elas duram mais por causa disso, e o tempo de decomposição dele vai depender também do tratamento que ele foi submetido. E os outros resíduos, né, demoram anos a centenas de anos. As pontas de cigarro, elas são altamente poluentes, elas contaminam a água do mar e causam um grande dano, né, à biodiversidade, porque ela acaba sendo ingeridos por tartarugas, por outros animais, confundidas com alimento. E ela faz hoje em dia, infelizmente, parte, né, grande parte da poluição das praias é composto por bitucas de cigarro.